Então, pessoal, vamos então agora falar sobre os pagamentos atrasados. A gente entendeu os códigos, as alíquotas, atendeu a atenção que se deve tomar no preenchimento das guias pagas, porque ali se tem muitos erros que ali acontecem, não é? Agora vamos perceber agora o momento de se pagar, quando que se é possível e a disponibilidade de pagamento desses atrasados. O que acontece? Com a emenda constitucional, que houve ali a reforma da Previdência, fez com que houvesse um interesse da população em acelerar os pagamentos daqueles atrasados que podem dar tempo de contribuição para que você possa ali cumprir um tempo de contribuição para você pagar um pedágio, que seja para você se aposentar antes. Lógico que a multa e os juros é relativamente altos, mas se você contar no tempo que você adianta essas parcelas em atrasos, você tem a chance de se aposentar antes, recebe o benefício e de lá adiante você não precisa cumprir essas exigências que se teve dos pedágios, esperar para se aposentar depois. Então nós vamos ver que momento que é possível desse pagamento dos atrasados. Vamos ver então quem pode pagar. Falaremos como efetuar os pagamentos sem comprovação do trabalho, ok? Porque tem o contribuinte facultativo, a gente já viu, e tem o contribuinte individual que era obrigado. Pagamento com a necessidade de comprovação do trabalho, porque não dá para simplesmente chegar assim agora para o INSS e dizer, olha INSS, eu não paguei ano passado, agora eu quero pagar. Porque eu quero pagar, porque eu quero me aposentar os atrasados. Não, tem que ter a obrigatoriedade, nós vamos ver isso. Pagamentos em atraso segurado facultativo, cálculos das contribuições em atraso, casos em que não se exige do segurado o pagamento das contribuições. Vamos lá aqui ver. O contribuinte individual é aquele segurado que exerce uma atividade remunerada. De forma autônoma, pode recolher contribuição em atraso referente a qualquer época. A gente viu e vamos continuar vendo sobre o contribuinte individual. Quem é você para a Previdência? Isto é, tendo trabalhado, poderá pagar contribuições atrasadas de qualquer período. Essa possibilidade decorre do fato de que o contribuinte individual é segurado obrigatório da Previdência, ou seja, a partir do momento que você tem lá uma inscrição de uma empresa, de uma carteira assinada, de um contribuinte individual, você é obrigado a recolher. Isso passa o quê? Se você não recolheu, você tem o direito de pagar os atrasados. Não haverá necessidade de comprovar o trabalho quando o período não foi atingido pela decadência. O que é a decadência? É você pagar por um período de lei que permite, nesse caso aqui, 5 anos. Atraso menor que 5 anos, não há necessidade de comprovar. O segurado tiver cadastro anterior como contribuinte individual no INSS. Então, até 5 anos, você pode pagar esses atrasados. E é muito tranquilo. Ou seja, se você já possuía recolhimentos como contribuinte individual e não ficou mais de 5 anos sem contribuir, poderá realizar o pagamento das contribuições em atraso, sem comprovar o trabalho e até mesmo sem formalizar um processo administrativo. Por quê? Porque é simples, olha, eu estou devendo nesses 5 anos, Receita Federal que cuida das verbas de recolhimento, não precisa me cobrar porque eu sei que eu estou devendo, agora eu estou pagando. Passados esses 5 anos, você tem que montar um processo, provar que você era obrigado a pagar, e nós vamos ver isso agora. Exemplo, se você verteu uma contribuição em dia, isso é muito importante, em dia, na qualidade de contribuinte individual, por exemplo, em 2015, em agosto de 2015, poderia recolher em atraso no mês do dia até 9 de 2019. Você conta aí o mês seguinte, que é sempre o mês em diante que vence competência anterior, contados mais 5 anos, é o prazo que você tem sem comprovar a atividade de exercício. Dica: a instrução normativa prevê que se não realizada a comunicação do encerramento da atividade, a sua continuidade é presumida. Nos casos dos autônomos, dos contribuintes individuais, que têm empresas abertas, que se não tem um comunicado dessa baixa, enquanto que se tiver ela em aberta, você supostamente é um contribuinte obrigatório do INSS.
Dessa disposição, cabe a interpretação de que, mesmo para aqueles períodos atingidos pela decadência, não haverá necessidade de comprovação da atividade, caso o segurado já tenha inscrição no INSS. Aquelas empresas, muitas vezes, que não estão faturando, estão paradas, né? Se você não encerrou essas atividades, é supostamente que ela está ali em aberta mesmo, que se não havendo faturamento, e para fins de recolhimentos é plausível contribuir. Em outras palavras, embora exista a necessidade de formalização de procedimento administrativo ou no INSS para a indenização de períodos em atraso já atingidos pela decadência, passados mais de 5 anos, havendo contribuições anteriores, não há necessidade de comprovar a atividade atual. Vamos então agora ver cálculo das contribuições em atraso. Se o período a ser pago não foi atingido pela decadência, ou seja, o atraso de 5 anos, você poderá escolher o valor sobre o qual quer realizar as contribuições. Por outro lado, quando se trata de pagamentos mediante indenização, ou seja, de período atingido pela decadência em atraso há mais de 5 anos, existe uma regra específica. E aqui é importante entender, percebe? Uma coisa a gente está falando daqui para frente, antes de vencer os 5 anos. Outra coisa a gente falar daqui para trás, vencido lá os 5 anos. Posso pagar qualquer valor que eu quiser pagar? Não pode. E é isso que nós vamos ver agora. Existe uma regra específica. O valor a ser pago para cada competência corresponde a 20% da média das 80% das maiores contribuições realizadas desde julho de 94. Então vamos prestar atenção aqui. De julho de 94, tira-se aqui uma média de 20% de 80% das maiores contribuições. Então pega 80% das maiores contribuições, tira uma média e é nessa base dessa média que vai ter que ser recolhido. Muitas vezes a pessoa pensa assim, puxa, vou ter que pagar já a multa e os juros, o que eu faço então? Pago sobre o salário mínimo, porque vou pagar o mínimo da multa, o mínimo do salário mínimo. Só que não é assim, é tirado uma média de todo esse período de julho de 94 até o dia que você quiser pagar, né, a média de 80% das maiores contribuições, e a base de cálculo do salário de contribuição é essa média. Vamos supor que você tem uma média de salário de R$2.000, é sobre R$2.000 que é calculado a multa e os juros para pagamento desses atrasados. É para fazer entender de como é que se procede, porque todo esse procedimento é feito pelo próprio INSS, mas é importante que você saiba, se você tem um direito de pagar os atrasados, saiba que é dessa forma que é feita a guia de pagamento. Vamos continuar aqui, importante, há ainda a aplicação de juros de 0,5% de atraso por mês e a multa de 10%, tá? Com a aplicação de juros e multa, somente passou a ser prevista em outubro de 1996, antes não tinha lei. Para períodos pagos em atrasos anteriores a esta data, não deve-se haver a cobrança dessa multa e dos juros. Assim, se o segurado já indenizou contribuições anteriores a outubro de 96 e no cálculo incidiu juros e multa, é possível entrar com pedido de restituição do valor a ser pago em excesso. Então, quer dizer, até outubro de 1996 não tinha lei que cobrasse multa e juros, embora aqui a Previdência ela vem querer cobrar. Mas você sabe que agora não pode se cobrar multa e juros nesse período anterior a outubro de 96. Daqui para frente, de outubro para frente, tudo bem, porque tem lei. Casos em que não exige o pagamento das contribuições. Existe, por fim, situações em que o recolhimento em dia da contribuição não é de responsabilidade do segurado. Esse recolhimento em dia, para a Previdência, é importante porque você, dali adiante, você começa a estar devedor. Porque se você não houve o recolhimento desse pagamento em dia, supostamente você nem existia para a Previdência. Então você não tem que dever nada, porque não tem nada em atraso enquanto que você não prove o contrário, que é o recolhimento dessa contribuição, uma em dia e as outras para diante ficariam supostamente atrasadas. Embora que não seja de sua responsabilidade segurado quando?
quando você for um segurado empregado. Você tem a carteira assinada, se a empresa não recolheu a sua contribuição, não é você que tem que recolher, é a empresa que não recolheu. Tanto aquele, então vamos aqui, ó. Tanto aquele que tem carteira assinada, quanto aquele que trabalha em emprego informal, comprovado o vínculo, a responsabilidade da contribuição recai sobre o empregador. Percebe? Então, se você é empregado, quem tem que recolher? É o empregador. Então, não é você quem está devendo, embora que reflete totalmente na sua aposentadoria essa não contribuição recolhida. No caso de contribuinte individual, prestador de serviço, a pessoa jurídica, a partir de abril de 2003, a presunção de recolhimento regular das contribuições estão na GFIP. Então, a partir de até abril de 2003 era aqueles carnezinhos laranja. Depois de abril de 2003 começou a ser GFIP, é uma guia de recolhimentos para previdência, de informação para a previdência social. Então a empresa informa que houve um serviço, em cima desse serviço informa que há uma relação de contribuição, mas cabe a empresa informar em GFIP, não em carnê. Trabalhador rural, antes da vigência da lei, não se exige o recolhimento das contribuições. Nessas circunstâncias, o segurado deve tão somente demonstrar sua condição de filiado, não cabendo a ele realizar o pagamento das contribuições. Volto aqui a lembrar a importância de a gente falar de quem é filiado, de qual os contribuintes que a gente está falando. Pagamento com a necessidade de comprovação do trabalho. Existem algumas situações em que é necessário comprovar o exercício da atividade econômica para poder pagar as contribuições em atraso. Atrasos superiores a 5 anos, nós já falamos, atraso sem ou anterior à filiação do segurado como contribuinte individual. Importante, a comprovação da atividade é indispensável. O eventual recolhimento em atraso nas condições mencionadas acima, sem a comprovação do trabalho, pode trazer um enorme prejuízo ao segurado, pois as contribuições serão desconsideradas. O que acontece? Muitas vezes a pessoa acha que é só pegar uma guia e preencher e pagar, e se não tiver essa obrigatoriedade, é como se você não existisse e essa contribuição é desconsiderada e esse dinheiro é jogado fora. E aí, nesse caso, tem que se solicitar em um processo a restituição desses pagamentos em atraso, tá? Que não era devido e você pagou porque você quis. Não você porque você está aqui comigo, a gente está aqui junto aprendendo. O período pago em atraso anterior à primeira filiação como contribuinte individual não pode ser considerada para fins de carência. Adiante falaremos sobre a carência. Volto aqui a lembrar de dizer por que é importante passar por cada desses tópicos aqui, o que é a carência, né? Documentos para comprovação da atividade. Agora vamos falar sobre o que comprova essa atividade. O artigo 32 da instrução normativa traz o extenso rol de documentos para comprovar a atividade do segurado do contribuinte individual. Vamos destacar alguns. Comprovação da inscrição em conselhos de classe profissional, por exemplo, se você é dentista, médico, engenheiro, advogado, pedagógico, psicólogo, toda profissão legalmente regulamentada, você tem ali um registro. A partir daquele registro serve como uma comprovação de exercício de uma atividade. Comprovação de recibos de pagamento do imposto sobre serviço. Prestador de serviço, na prefeitura, se emitir uma guia de recolhimento desse ISS, também serve como comprovação do exercício da atividade. O imposto de renda da pessoa física, você declarar na sua informação da declaração que você tinha rendimentos, documentos que comprovem a titularidade de firma individual, de empresa individual, de contabilidade, contrato social da empresa, no caso de quando tem sócio, comprovantes de pagamentos de serviços prestados. Mas também existe tantos outros documentos que possam ser utilizados. Em resumo, qualquer documento que comprove a atividade econômica pode ser de grande valia. Além disso, poderá ser processada uma justificativa administrativa junto ao INSS para a oitiva de testemunhas, que
que confirme o desempenho de uma atividade. Olha como é que é importante. Você quer pagar, só que para você pagar, você tem que provar que você era obrigado a pagar através desses documentos e até possível você juntar ali provas testemunhais e vai chegar no INSS e falar assim, olha, eu tenho umas testemunhas aqui, eu quero provar que eu trabalhava, eu quero pagar, eu quero provar que eu trabalhava. Agora vamos falar dos pagamentos em atraso do segurado facultativo. Segurado facultativo é aquele cidadão que, mesmo sem exercer atividade remunerada, opta por filiar-se ao regime geral da Previdência Social a fim de usufruir dos benefícios do sistema. Reforçando, lembrar quem é o facultativo, né? O contribuinte facultativo. Neste caso, a regra é simples, não há atividade a ser comprovada, de modo que é permitido o recolhimento somente de até 6 meses em atraso. Logo, na existência de atividade remunerada, não há como pagar mais do que 6 meses em atraso do INSS. Então, é diferente do contribuinte individual obrigatório. O facultativo ele paga porque ele quer. Se ele ficou mais de 6 meses sem pagar, é suposto que ele, perdeu ali o interesse de contribuir. De qualquer forma, para o INSS passaria a contar somente depois do dia adiante, ou seja, os 6 meses anteriores que você passou de contribuir e não contribuiu, você não consegue pagar os atrasados. Tem que tomar atenção se você quer manter a qualidade segurada, continuar contribuindo, não pode passar de 6 meses. Nas próximas trilhas, falaremos sobre carência e qualidade segurado. Você precisa saber o que é isso. Muito importante, não dá para pedir uma aposentadoria sem saber o que é qualidade segurado e o que é carência. Vamos subindo ao topo. Então, nessa trilha, aprendemos quando você poderá pagar os meses em atraso, sem comprovação quando a necessidade de comprovação do trabalho, cálculo das contribuições em atraso e o que não se exige pagamento das contribuições. Ok? Então, vamos continuar a avançar.